Histórias Marafadas! Hoje eu vou contar-te a história da Carla e do André. Deixa-me partilhar contigo quem era a Carla. A Carla era uma menina, sim, podemos dizer menina, de 26 anos, era professora. Bem, o corpo da Carla era estonteante, a barriga sarada, o peito no lugar, a bunda no lugar e a Carla era gira, chamava a atenção dos homens, sabes? Só que por causa desta brincadeira de chamar a atenção dos homens, a Carla nunca teve uma relação a sério. Nunca teve uma relação que lhe durasse mais do que 2, 3 meses. Porquê? A maior parte dos homens que a Carla atraía eram homens que estavam interessados pura e unicamente no corpo dela. Então a Carla atraía mais relações sexuais do que propriamente relações de conexão muito mais profundas. Mas também porque é que a Carla atraía este tipo de homens? A Carla nunca tinha sido ensinada nem pela mãe, nem pelo pai, a ser uma mulher segura, a ser uma mulher dona de si própria. Ela era inteligente, ela era professora, ela era uma mulher bonita, capaz, mas as seguranças dentro dela não lhe mostravam que ela tinha amor próprio. Mostravam que ela tinha que usar o corpo, mostrar o seu corpo, para que ela pudesse ter uma relação. Afinal, ela vinha de um lar onde o pai nunca tinha dito na frente dela: "Ah, mãe, és bonita, és uma mulher que eu admiro." Não. O pai sempre tinha deixado claro que o importante numa mulher é que ela seja dona de casa, trabalhadora e chega para uma mulher ser amada. Coisa que ela nunca tinha visto a mãe dela ser. Então a Carla, o que é que ela decide? Não, eu não vou ser como a minha mãe. Mas ela era exatamente igual à mãe nesse aspecto. Porque ela dava o seu corpo. Ela achava que o homem, se visse ela linda, maravilhosa, gostosa, iria ficar com ela para sempre. O que não é isso que acontece. Mas onde é que entra aqui o André e a Carla? O André e a Carla conhecem-se um dia no parque, em que o André está com as três sobrinhas dele e a Carla está a brincar com o sobrinho. É impressionante, porque o André também era homem de bares, de ter sexo com uma noite com as mulheres, só de se conectar desta maneira. Porquê? O André já era o mais velho de todos os irmãos, dos 4 irmãos, em que era o único que ainda não tinha casado. Sabes porquê? Por causa da decepção que ele tinha tido com a sua ex-namorada, a Ana. Namoraram 6 anos e a Ana acabou por trair o André. Uau, é forte, não é? Eu sei. E porquê que a Ana acaba por trair o André? Ela não se sentia verdadeira amada na relação e ela tinha as próprias inseguranças dela, que queria atenção por todos os lados, mas não conseguia partilhar isso com o André. É que afinal também a comunicação nunca tinha sido forte do André. Lá está. Mais uma vez ele vinha de um lar onde nunca tinha sido ensinado que comunicar é extremamente importante. Ainda mais com 4 irmãos, ele sendo o mais velho, foi-lhe atribuído logo a função: tu tens de tomar conta dos teus irmãos, tu tens de ser o protetor dos teus irmãos. É como se ele tivesse um terceiro trabalho. Eu sou o terceiro pai destas crianças. E ele foi deixando muito a sua vida pessoal de lado, até ter encontrado a Ana. Mas era difícil o relacionamento com a Ana. Eles não se entendiam muito bem, porque a Ana queria certas coisas, queria atenção, queria carinho, e o André não sabia como dar isso, porque o André tinha sido criado pelos pais a ter que tomar conta de tudo e todos. Afinal, o pai dele era alcoólico, a mãe não gostava dessa situação no filho, no marido, e então encarregava sempre o André a ter que tomar conta dos irmãos. Afinal, ela também não conseguia. Era difícil para ela ter que trabalhar, tomar conta da família, ter que gerir um marido alcoólico e ainda tomar conta dos pais, dos filhos. Então imagina a vida do André. E depois, quando ele passou por essa traição com a Ana, muito dificilmente ele conseguiu conectar-se com outra mulher. Mas havia um sentimento dele de vontade, de querer formar a sua própria família. Uma família que ele pudesse cuidar, uma família que ele pudesse ter carinho. E naquele dia, quando ele viu a Carla no parque, alguma coisa dentro dele disse-lhe: é ela. E a coragem lá lhes deu. Também as crianças ajudaram, vamos ser lá honestos. E começaram a brincar. Os sobrinhos começaram a brincar entre si e eles os dois, naquele olhar, conectaram-se. Trocaram números de telefone. O que é que combinaram? Não, calma. Também não combinaram logo ir para a casa do outro. Mas combinaram de beber logo um copo no bar. Foram beber um copo no bar, conversaram, riram. Acreditas que riram durante 3, 4 horas? A realmente conhecerem-se, a brincarem, a falarem de coisas. E o mais engraçado, nenhum dos dois falou sobre sexo. Nenhum dos dois teve a necessidade de vir com as mesmas conversas que sempre tinham tido os dois em encontros com outras pessoas. Verdadeiras conexões funcionam assim, sabes? Tu não tens necessidade de mostrar à pessoa que queres que ela te valide, que queres que ela te veja, que queres que ela te sinta. Tu simplesmente estás ali.
Mas conectaram-se, também não vou mentir. Tiveram sexo sim na primeira noite. Foi maravilhoso, foi ótimo, foi lindo, foi gigante. Os dois superaram as expectativas um do outro. E o que é que isto começa a resultar? Começam-se a encontrar mais vezes, começam a passear mais vezes, começam-se a dar de si mais vezes, começam a partilhar a vida mais vezes. Sim, porque um verdadeiro relacionamento, quando começas a partilhar quem tu és e a outra pessoa aceita-te e tu começas a partilhar e a pessoa começa a partilhar quem ela é e tu aceitas ela, isto são relações verdadeiras, conexões verdadeiras. Já tiveste isto? Passando à frente. Até que um dia acontece uma situação um pouco chata para a Carla. Porquê? O André era leal a um dos amigos dele e já estavam a namorar, já estavam nestas conexões, já era mais profundo, então já conheciam os amigos uns dos outros. Só que havia um amigo que o André tinha que a Carla detestava, não gostava das atitudes dele. Afinal, o amigo era muito egoísta, impunha-se nas conversas e ele tinha que ter sempre razão. E a Carla deixou claro ao André: a tua lealdade ao teu amigo assusta-me, eu não gosto. Discussões vieram por causa disso, porque a Carla, as inseguranças dela vieram lá de cima, o André não me está a respeitar, o André vê as inseguranças dele lá de cima, a Carla não está-me a respeitar, a Carla não está a perceber quem é que eu sou, que ele já era meu amigo e que eu sou leal ao meu amigo. E as discussões, repara, nem vêm deles os dois como casal, mas uma terceira pessoa de fora é que trouxe as inseguranças dos dois para cima. Até que chega a altura e a pergunta crucial: vamos continuar juntos ou isto vai acabar com a nossa relação? Porque assim já não está a dar mais. Tiraram um tempo para pensar. Ok, segunda-feira nós voltamos os dois com a resposta. A Carla, cheia de medo por causa da discussão que tiveram, decidiu terminar com o André. Ela nem sequer estava a reparar que quando o André lhes disse: vamos pensar bem naquilo que nós queremos os dois, vamos ver aquilo que nós queremos os dois, porque eu gosto genuinamente de ti, e voltamos na segunda-feira com uma decisão para ver o que é que nós realmente queremos. A Carla não percebeu. A Carla percebeu: ele está a querer este fim de semana para terminar comigo. Então, espera aí, eu vou terminar primeiro. Isto é o quê? A Carla tomou uma decisão baseada no medo, nas inseguranças que ela já tinha. O medo que, não, ele vai me deixar, então eu vou deixar primeiro. Ele vai me deixar, eu vou autossabotar esta relação primeiro. Quando um homem te pede um tempo para pensar realmente se vocês querem a solução ou não, acredita, é porque ele está investido na relação, mas também precisa do seu tempo para ele para pensar. Não quer dizer que ele te vá deixar. Pode acontecer a situação que ele diga: não, eu não quero mais. Mas normalmente os homens, quando querem, desaparecem. Não combinam ter ali uma decisão certa para te dar. Então, qual é a moral da história? O que é que tu achas? A Carla ficou com o André ou não? Na segunda-feira encontraram-se. Na segunda-feira o André disse a ela: eu amo-te. Eu ainda não tinha encontrado uma mulher que me fizesse rir tanto, que me fizesse divertir tanto. E também não vou mentir, que o sexo fosse tão bom e tão gostoso quanto eu tenho contigo. Eu sei que nós temos problemas, sei que nós temos inseguranças, mas eu quero resolvê-las contigo. A Carla, o queixo dela cai, porque a Carla vinha preparada para lhe dizer: eu não quero mais, porque eu acho que tu não estás pronto para assentar. E quando ela ouve aquelas palavras, o que é que acontece? É óbvio que ela não terminou com o André, porque ela sentiu que, não, espera aí, então afinal ele quer. Esta história é para que tu saibas um dos maiores erros que nós mulheres cometemos no relacionamento. E há homens que também o fazem, atenção. Nós tomamos decisões por medo, por acharmos, por assumirmos aquilo que a outra pessoa vai fazer, aquilo que a outra pessoa vai querer. Nós tomamos estas decisões completamente erradas, baseadas no medo e não na certeza daquilo que nós sentimos. Porquê? O medo é simplesmente uma criação da nossa mente que nos diz: foge, sai daí. O medo nunca te diz para encarar a situação verdadeiramente como ela é. Tu tens os factos todos, tu tens a realidade toda e ainda assim tu escolhes dar intimidade ao teu medo. É claro que a única coisa que vai resultar é tu acabares por ficar sozinha, com os teus medos e com as tuas inseguranças. E tu também, homem, que muitas vezes mostras esse medo em querer comprometer-te, em querer realmente ficar com a mulher que tu gostas, também vais acabar por ficar sozinho com os teus medos e com as tuas inseguranças.
Então percebe uma coisa, as tuas decisões devem ser baseadas na tua segurança do que tu sentes no momento. Se tu gostas daquela pessoa, vai lá e investe. E repara que eu não disse luta, eu disse investe. Investe nessa pessoa, porque ela merece, porque ela vale a pena, já que tu sentes que vale a pena investir nessa pessoa. Se vocês têm uma relação agradável, brincalhona, contente, boa, mas claro que vão ter desafios por essa relação, invistam na vossa relação. Há sempre formas e formas e formas de nós conseguirmos ultrapassar as situações e principalmente quando se ama, quando se confia, quando se respeita e quando se comunica e quando se interpreta da forma certa aquilo que a outra pessoa quer dizer, a relação tem tudo para dar certo. É um trabalho? É óbvio que é um trabalho. É maravilhoso quando as coisas fluem naturalmente, mas não há nada que tu queiras que continue para sempre, que não tenha que haver um investimento da tua parte. E os relacionamentos são isto, investimento. Então hoje, só por hoje, estás no teu relacionamento e estás a tomar uma decisão por medo de ser infeliz, por medo de não seres correspondido, olha o que está à tua volta, analisa todos os factos e percebe se essa decisão é mesmo por medo ou se tu tens a certeza realmente que é isso que tu queres fazer. Porque tu podes fazer isso, até porque tu não és uma árvore nem um burro empacado. Todo mundo pode se transformar, até tu, basta que tu queiras. O meu nome é Ana Rubal, eu trabalho como coach de relacionamentos e terapeuta de desenvolvimento pessoal. E é isto, eu adoro partilhar.